principalmente no ambiente de redes sociais. Eu vou trazer mais pra cá. Eu acho que a gente tá assim, sem conseguir. Melhorou? O que acontece é que no... O Murilo de vez em quando deu, não sei se você tá dando zoom, porque às vezes eu quero publicar alguma coisa pra internet. Diga, vira mais? Não. Não. Tá torto? Mas aqui tá todo mundo. É o toque. E aqui, agora, Virou demais. alguém aqui não está vendo? Agora, Acho que aí tá top. tá bom pra você? E pra você? Porque na verdade a galera aqui do início que fica mais impactada. Quem falou? Ok? Personagem. Você brilha mais, né? E aí? Você brilha mais, né? Não, porque que incomoda mesmo, o pessoal não vai conseguir. Eu fico assim, velho, às vezes lá em casa. Olha o outro também que é. Eu tô aqui agora. Literalmente. Não é de boa. A gente tá assim, ó, não tem problema. A gente tá Tá aqui, ó. Faz não. Amo, mas eu gosto mais, mas é mais difícil deixar. Oi? De doce de genipapo, sabe aquele que é uma bolinha? Então, vou continuar a história. Esse é o primeiro momento, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês a sequência de ações quando você vai desenvolver um roteiro. Ok? Depois que eu faço essa sequência, que é uma história dramática, porque existem vários conceitos para a história, esse aqui é o conceito que nós estamos fechando aqui como história dramática. Você precisa lembrar que isso aqui não é a verdade, não é a realidade de um curso de dramaturgia. Outros cursos de dramaturgia vão dizer outras coisas, outros modelos, e eles também estão corretos. Aqui é a minha experiência, o que eu vivi de dramaturgia que eu estou trazendo para vocês. Inclusive, o modelo de vocês fazerem, talvez, vocês apenas usem isso e criem a estrutura de vocês. Então, tá tranquilo. Então, entendam isso muito mais como uma troca do que geralmente eu vivo quando eu sou chamado a escrever. Roteiro tradicional, tá? Pronto, você pensou a história, você pensou esses 5 pontos. E aí a gente vai para a construção que a gente chama de argumento, tá? Você definiu a história, início, meio e fim. Tecnicamente, o que a gente acabou de ver, tá? A gente definiu a história. Pronto, defini a história, aí eu vou para o argumento, ok? Definir a história é preencher aqueles 5 pontos. Aqueles 5 pontos. Que são apenas... Lembre que esses pontos, eles são assim, quanto menor a palavra, melhor, para você não se enganar. Aí o exemplo que a gente trava com a história de Gal. Se a gente entrar ali, ó, no tráfico, glamour, violência, então é bom você pegar uma palavra só. Se você pegar uma palavra só, fica mais fácil de você entender como você vai lidar com o seu argumento, ok? A história que a gente vai fazer, a gente vai fazer isso, tá? Por isso que eu tô achando que vai ser só uma história, que vocês vão ver que assim, você sozinho demora. A gente junto demora mais ainda, só que o nível da história vai ser maior ainda, porque um vai ver que eu vou dar uma bola fora, vai chamar a atenção, o outro vai ver que pode problematizar mais. Tudo que a gente está discutindo, a gente vai construir, se possível, no próximo sábado, para no outro a gente tentar construir essa história. Por quê? Bem-vinda, meu amor, tudo bem? Por quê? Porque eu defendo, né, nós da Amazon Filmes, qualquer história pode ser contada em qualquer lugar, e é o que a gente vai fazer aqui. Eu tenho uma dúvida sobre algumas narrativas que eu acho, não sei se está certo, que mistura épica e dramática. Tipo, eu tenho visto alguns filmes sul-africanos recentemente. Que massa! E depois que ficar no grupo, você pode mandar o link pra gente? Mando sim. Eu tenho algumas coisas salvas no meu WhatsApp, vou mandar pra você. Não, tô fazendo agora. Tô esperando só você fazer o grupo. Não, é isso, tô fazendo agora. Murilo ali que tá... No caso, tem muitas vezes um narrador, mas que ele não narra o épico. Ele narra o subjetivo da história para poder colar o texto. Então, acontece uma cena aqui, aí o personagem sai e tem um cara sentado no bar, bebendo, e ele comenta sobre aquilo, para poder dar ao espectador uma linha de pensamento parecida com o que o filme quer passar. Ele é bem mais direto em relação a isso. Sim. Aí eu lembrei também de Castelo Rá-Tim-Bum, de um quadro que tinha, que era Tibo e Perônio. Que aí acontecia uma situação lá, tipo, e aí depois
congelava essa situação. Aí tipo, o Peroni falava, por que sim não é resposta? Por que será que tal coisa aconteceu? Aí ele saía da história para poder explicar cientificamente alguma coisa. Aí depois que ele explicava, a história dava o play de novo, a história estava pausada e aí concluía o arco. Nesse caso, esse ponto de vista de fora dessa pessoa, desse narrador, ele altera a curva dramática, ele tá onde? Ele pode alterar a curva dramática, mas se ele for épico, muito boa essa pergunta. Se ele for épico, ele tende a não alterar, porque se alterou a curva dramática, tem função dramática. Se tem função dramática, não é épico. Entendi. Todos esses exemplos que você deu, eu vou até trazer mais um, em tese são épicos. Porque apesar de lhe parecer que o fato de ser, como você falou assim, trazem temas subjetivos, Sim. ainda assim, por ser subjetivo, reflexivo, o drama é ação. O drama é o que está sendo feito, não é o que está sendo dito. É o que está sendo feito. Muitas vezes o que está sendo dito é dentro de uma estrutura dramática. A ação é fazer. Por isso que a gente perguntei o que é que ele faz. Quando você vê o que ele faz, aí você sabe que ele está querendo falar de futebol, do cara do futebol. Porque é o que ele faz. Porque se for contar a situação nos engana. A gente acha que está falando, um exemplo mais cedo, do cara que quer transformar as pessoas no tráfico. Ele quer, mas o que ele faz é ele entrar no tráfico. É o que ele faz. E essa história te engana muito bem escrita. Porque faz com que você mergulhe mais na história usando o épico. Você me deu para passar para alguém? Não, pode deixar. O outro exemplo que eu vou dar é Dexter. Dexter também tem narrador. Mas você vai ver que a estrutura narrador te engana. Porque você está ouvindo, aí você acha que ele não é um personagem. Mas o narrador, aí eu volto de novo a Tropa de Elite, Dexter, são personagens. Eles vão ter curvas dramáticas porque eles vão reagir emocionalmente. Se tem uma relação emocional e vai fazer ou não fazer a partir do que é dito, você vai ter um lugar ali no arco dramático para o narrador. O narrador na apresentação vai fazer tal, qual é o objetivo do narrador? Parece que não tem. Mas até não ter objetivo é objetivo. São duas curvas em paralelo, a do narrador e a da história. Todas as curvas. A gente, rapidinho, nesse momento eu estou aqui focando no protagonista, mas não se engane. Toda história vai ter um arco dramático para tudo que você está vendo. Às vezes você vai ter um arco dramático para o clima, que é o caso de Era do Gelo. O grande antagonista de Era do Gelo é o clima. Eles têm os antagonistas, mas a história é o clima, a força dramática é o clima. Então ele, olha, antes não começou, aí depois começa, aí piora e a água vem, e isso é um grande antagonista. E eles vão vencer o antagonista, que é o clima. Parece que não é a pessoa, é uma força dramática. Aí o termo narrador pode enganar, porque parece que ele não está participando da história. Talvez não esteja, porque está dentro de uma outra função dramática que a gente vai ver daqui a pouquinho. E é isso que vocês vão entender. Nesse caso, É Gisele? Gisele. Gisele levantou a mão, não foi? Ah, perdão. Foi. Mas pode falar. rapidinho. Quando o narrador, você falou assim, quando o narrador se alterou a curva dramática, é dramático, não é épico, né? O drama é ação. Não, perdão. É isso, perdão. O drama é ação que está sendo feito. O épico que está sendo falado. Sim, não. Cuidado com o que eu falei. O épico está sendo descrito. Então, muitas vezes a fala, ela está numa função muito mais... tem uma coisa De assim... participação do contexto. Explica. Às vezes o que está sendo falado tem a função da paisagem. Tá. Por quê? É muito bom essa É sua que nem a pergunta. fala do vilão, sozinho no quarto. Depende. Por quê? Muitos roteiristas, bons roteiristas, né, dizem o seguinte, na perspectiva dramática, tá? Porque você vai ter cenas na perspectiva épica. Não. E cenas na perspectiva lírica. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter cenas com música. Você vai ter cenas em que a pessoa simplesmente vai fazer um poema. Ou você vai ter uma cena descritiva, que a pessoa vai falar do passado.
alguns roteiristas, e eu era um deles, até bem pouco tempo atrás, é mais nas aulas aqui que eu estou entendendo essa relatividade. Vou dizer, nenhuma cena dramática de cinema, principalmente novela, não tem jeito. Ela tem que ser dramática. O que significa isso? Significa que alguém quer alguma coisa e outra pessoa quer o contrário. Pode ser uma cena de 15 segundos. Senão a cena vira uma cena descritiva. E às vezes é necessário. Por exemplo, eu quero viajar. Eu preciso pegar o passaporte. Aí o roteirista vai fazer uma cena que eu vou chegar assim, ó, com o passaporte. Obrigado. Foi uma cena dramática? Eu tô perguntando mesmo, foi uma cena dramática? Por que não foi uma cena dramática? Não teve oposição. Não teve oposição. Não teve oposição. É uma cena épica. Épica no sentido de descritiva, de narrativa. Ela é importante para se contar a história. Então você vai ter cenas épicas para contar a história. Agora, se eu chego, coloco o passaporte, aí ela, bom dia, não pode. Por que não pode? Não pode porque o senhor não me ensinou errado. Não, mas não me ensinou errado, minha senhora, eu só tenho 5 minutos. Não, minha senhora, aí eu tenho uma cena dramática. Aí tem roteirista que vai dizer, meu filho, toda cena tem que ser dramática. Toda cena que você construir, alguém tem alguma coisa contra. Porque aí, para os que não participaram na cena passada, mas não se preocupem, essas aulas a gente vai estar sempre... É importante a gente estar sempre voltando, porque é o que vai nortear. Você identificou com o personagem, porque você se identificou com o desejo do personagem. O problema do personagem passa a ser seu, e aí você vai na história. E o clímax que você vai ter, essa relação catártica dele resolver ou não a história, vai depender da identificação com o problema. Então, se eu cheguei e começo a brigar, automaticamente eu sei que o meu espectador foi preso pela identificação. Se eu cheguei e ele fez isso aqui, eu acho que eu fiz uma cena muito foda anterior para ter essa barriga, por isso que eu estou revendo, essa barriga que é importante, para entrar na cena seguinte com um conflito. Mas vão ter roteiristas que vão dizer, desculpe o tempo, nem fudendo eu vou fazer uma cena indescritível. Fez, vai ter problema. Trouxe o passaporte, vai ter problema. Mesmo que seja uma cara feia, mesmo que ele diga a mulher fala, vai ter cara feia. Eu, por enquanto, mas é porque cinema é diferente. Cinema é épico. Cinema tem cena dramática, mas muitas vezes é épico. Você vai ver a imagem, você vai ver Soldado Ar, aquela cena panorâmica gigantesca, os caras descendo, enquadramento foda de 1, 2, 3 minutos e você... O prazer é do épico, pra cena seguinte ter conflito, ficar indo e tomando um tiro na cabeça. Ali é dramático. Entenderam a diferença entre o épico e o dramático? Alguém? Peraí que agora eu me perdi um pouco na pergunta. Mas eu ainda não fechei não. Porque vocês falaram do... O narrador ele pode ser tanto épico como dramático, então. Pode. Depende da situação. Exato. Exatamente. Não é engessado, tá. Só pra fechar essa questão do narrador. E às vezes o narrador, para ele ser dramático, geralmente aí é assim, a gente começou quem for com uma aula de roteiro clássico, vai ser evite narrador. Por quê? Porque também ele está entendendo o narrador como épico. Okay? Mas volto de novo, você vai olhar lá, Tropa de Elite é uma das maiores bilheterias da nossa história, o narrador. Mas também não se engane, o narrador, ele é um personagem, não é? Okay? O narrador é o próprio protagonista. No entanto, é mais interessante você falar uma coisa e o narrador dizer outra. Aí eu tenho uma estrutura dramática. Eu sou apaixonado por ela. Ela vem, aí ela me chama, eu vou dizer a ela que eu amo. Ela aí, vamos sair? Não vou ficar em casa. Aí eu de caralho. Aí eu vou ter que ver esse cara. Esse cara tá pensando uma coisa e dizendo outra. E a menina vem com outro problema. Isso é drama. Isso é drama. Então, acho que é importante sempre manter a oposição, porque a oposição gera problema gera ação gera drama. Exato. Drama igual a ação. Drama é oposição. Então, muitos autoristas vão defender. Eu não faço cena descritiva. Porém, E se o personagem for mudo, surdo-mudo? ação. Rapaz, eu assisti uma série, tô assistindo uma série sobre um assassinato no edifício.
É em inglês. É com Selena Gomez, Martins. Sim, muito boa. Rapaz, um muito episódio boa. só pela visão do surdo mudo. Não Pela teve ótica. diálogo, Eu não vi mas esse episódio ainda não. foi perfeito. Diz assim, eu entendi tudo, mesmo não Porque entenderam drama nada. não é de a gente que é da palavra, mas drama não é diálogo. E não Drama é ação. E pra ter certeza que quem estava assistindo, que não estava com problema na televisão, a música Composição, era sim. um toque de piano, Tem a mas composição muito certa. baixinho. E ainda te enganou, porque ainda meteu lá o lírico. Foi. Ainda colocou o lírico piano que pra dava ajudar ajudar a o drama. entender o impacto da É. cena. Eu achei Ó, perfeito. pra vocês terem perfeito. ideia, Teve um diálogo na cena. isso é tão forte que, principalmente pra comédia, vamos ver se a gente consegue. Não vamos entrar em comédia hoje, não vale a pena. Em comédia, que é a questão da comédia, por exemplo, o diálogo, o texto em comédia, ela é muito associada à geografia e à cultura naquele tempo e espaço. É tanto que a gente não consegue mais consumir textos que antes, da minha geração, a gente achava interessante. TV Pirata, Os Trapalhões, porque estamos em um outro momento de acepção do diálogo. Porém, até hoje você vai assistir Chaplin. Até hoje você vai assistir Mr. Bean, porque o drama deles é não falado, é o drama, a gente vai chamar de comédia física. E o personagem de comédia, ele sofre muito, só que a gente ri. É igual o palhaço. Que é o palhaço. A gente vai ver isso lá na semana que vem. Era sobre a pergunta que eu ia fazer antes, mas antes eu vou só comentar sobre o que você falou. Tem um filme que eu ainda não assisti, mas foi premiadíssimo, que é uma animação da história de um gato que vai encontrando... Tô doido pra ver. Tô doido pra ver. Que é sem falar nenhuma. Mas enfim, o que eu queria... O mundo inteiro vai ver, não vai precisar traduzir, é bem mais rápido. Porque É drama epic e dramático sua ao mesmo essência. tempo, né? Exatamente. Por favor, bota essas indicações lá no... O que eu queria perguntar foi sobre, eu acho que foi ela que comentou sobre aquela coisa de, por exemplo, o vilão falando sozinho no quarto, ou alguém te explicando uma coisa que ele já sabe. É tipo, não, eu fiz isso porque você estava grávida, tipo, sua mulher tá grávida há 6 meses, você tá tendo que explicar pra ela que ela tá grávida. Enfim, são coisas que me irritam um pouco. Aí, assim, o que eu já percebi é que em alguns filmes que tem menos atores, que tem menos trocas de cenário, eu não sei se é por conta disso, mas eu já assisti, por exemplo, uns 2 filmes que eu me lembro de cabeça, assim, que você não sabe o que está acontecendo. Você acompanha o que o personagem sabe. E às vezes a história já começa do meio, aí você fica, por que ele está falando isso? Por que ela está fazendo isso? E aí com o tempo você vai acompanhando, você fala, agora eu Mas te entendi. prende, né? Hã? Mas te prende. Tipo, com certeza, até porque você não tem alguém te explicando de fora, você não vê, por exemplo, sei lá, a mulher tá sendo traída pelo cara, você não vê o cara com outra pessoa, você só vê da perspectiva da mulher, então você fica sem entender e você vai descobrindo junto com o Bem personagem. isso, porque quem escreveu cada cena, escreveu a cena para que quando você visse isso. Você tá vendo exatamente esse momento aqui, ó. E aí você quer ver o que acontece. Então você olhou a cena, você já sabe que alguém está indo para algum lugar e de uma forma épica visualmente falando. E é dada a informação para você ver que existe uma ação dramática em cima daqui. Mas existe uma estrutura aqui, não vai dar tempo por 4 horas para a gente mergulhar, mas é um universo fantástico, onde o épico é usado à exaustão, que é a novela brasileira. A novela brasileira é assim, ó. Ela ficou grávida, como você falou. Aí, nossa, roteiristas, vocês têm 45 minutos por dia para entender 40 milhões de pessoas. E a cena é a gravidez. Agora vamos jogar essa gravidez aí para durar os 5 dias. Pronto, a roteirista vai pegar e vai dizer, você está grávida, estou grávida. Aí eles vão entrar no épico. Primeiro ela vai vomitar, porque ninguém passa mal na novela, só se tiver que... Dá aquela vomita. Mas isso ainda, a depender. Se for um roteirista que está com sangue no olho, ele vai conseguir, e aí são os bons roteiristas de novela, mas ele vai se lenhar, ele vai fazer toda a cena dele com esse elemento dramático. Essa é a tentativa. Mas no geral, eles vão precisar ter muita estrutura épica para aguentar. Porque a gravidez, vamos colocar aqui um problema, a descoberta da gravidez começa na segunda para ser revelada na sexta. Aí minha filha, você gosta de Juarez? Minha mãe, aí ela vai com ela. Lembra quando eu estava na casa dele? Aí vai pro lírico. Eu não sei como eu me sinto em relação a ele. E eu vou ficar falando aqui durante 2 minutos de como eu me sinto em relação a ele. E não vai ter oposição na cena. Mas funciona, porque a estrutura acionada são as outras 2 formas, que também dão prazer, como Aristóteles falava. Que é a épica e a lírica.
Quando ela começa a falar de si, se ela fala muito bem, é como se você estivesse ouvindo uma música. Ela está falando de tal maneira, está tão bem posto aquilo, naquele contexto da novela, que você leva de boa, porque está no lírico. Tem um problema maior da gravidez, mas eles conseguiram fazer umas cenas que são só líricas. E ainda bota a porra da música, pronto, lembrei. Mas você não olha para aquela virtuosa ali, é Marisa Regina em cena. Só que tá falando, né? A novela que todo mundo diz que é horrível, quando eu vejo realmente tá cheio de problema. Mas quando eu vejo esse cara atuando, que é o Suede, ele é uma virtuosa. Não, gente, ele para. quando ele fez um ser baiano, esse ele era um menino. baiano, eu juro, eu acreditei, eu mesmo. comprei. Tipo, ele A era um novela das baiano. 8. Manhã de vocês. Manhã de você. É porque eu não assisto, mas quando eu vejo esse cara, eu paro assim, eu vou ver um pouquinho dele. Porque é lírico, já que, em tese, o drama tá ruim. E por que o drama tá ruim? Porque o problema, às vezes, você pensa, eu não compreendo. Tem isso, né? Não basta ter um problema. Tem que ter um bom problema. Então, os problemas lá, os personagens não reagem de acordo ao problema. Aí tem outras questões que a gente vai discutir, que é da instalação real da cena, né? Porque o problema é a suspensão da descrença que a gente usa. A gente pode inventar o mundo que a gente quiser. Game of Thrones não existe. A pessoa não voa. As pessoas não andam na tela. Mas você criou a lei, não desfaça. Sim. Se você desfizer, desfaça criando a lei que você desfaz. Porque aí eu consigo a bendita da identificação para poder ver o problema e concordar. As novelas, elas são mais perigosas para os autores. Sim. Por quê? Porque começa geralmente com um bom problema, mas aí a virtuose do elenco, que agora, conversando com vocês, eu entendo que passa muito por essa coisa do lírico, lírico no sentido de expressão do eu, desses artistas, faz com que aquele personagem que estava lá na trama C seja mais interessante. E a novela, ela precisa estar o tempo todo perguntando ao espectador se ele está gostando ou não. Aí depois, eles geralmente fazem 30, 50 episódios, e aí eles vão para o controle de qualidade. Vão dizer, olha, Chá Suede, quando a gente pergunta, tá todo mundo curtindo ele, pô. Então ele vai ter que ir da trama C, vai ter que ir da trama A. Sobe. Agora como é que justifica? E o personagem que já tava vai ser como é que rebaixado. vamos criar um problema. Rapaz, é processo de justiça, é muito difícil. Ou às vezes eu assisto novela e eu fico pensando, gente, o personagem não lembro o que ele falou no terceiro capítulo, não, porque eu me lembro, parece que ele esqueceu. Tipo, Faz todo sentido. Essa Nessa questão. novela, Às nessa vezes a novela, pessoa come apoio. nessa novela, faz muito sentido o que você está falando. Essa novela são 4 protagonistas, que agora tem um, né? É Chay. A que tá com ele, no começo, ela sabe cozinhar e ensina uma das protagonistas a cozinhar. Hoje ela tá na cozinha e não sabe cozinhar, isso é esquisito. Provavelmente porque estabeleceu a lei. Ela tá fazendo ovo, não faz sentido. Não sabe nada, não faz sentido nenhum. A moça que mora com ela falou assim, é um chá de gengibre. Ela, como assim um chá de gengibre? Sabe? Uma forçação de barra. Aí né? gerou, você que falou, juntando com isso que vocês estão comentando, que você falou assim, às vezes o narrador para explicar, né? Brecht, a gente que é de teatro, ele entendia muito dessa questão da narrativa, e ele pega o épico e coloca no teatro. A última grande mudança na estrutura teatral é feita por esse cara, depois dê uma olhada, Bertolt Brecht, que é ali pela década de 30 e 40, e que ele olhou no cinema. Porque o cinema que começa com essa coisa de trás para frente, de mudar a estrutura dramática, isso é épico. E aí ele fala, bom, então eu vou pegar a minha história, lá na frente eu vou pegar mais com vocês, né, aquela nossa velha figura aqui, eu vou criar o meu personagem, vou preparar ele, porque é aqui que surge o desejo dele, vou complicar, vou criar o problema vai ser resolvido ou não aqui no clímax e aqui eu transformo. Isso aqui é a peça de teatro clássico, é o cinema clássico, e é tudo que a gente geralmente assiste. Aí Brecht falou, vou meter o épico aqui descarado. Quando eu apresentar o personagem, quando surgir aqui a preparação, eu vou parar a história e vou fazer. Tudo bem, plateia? Esse personagem aqui é uma desgraça. Porque ele, quando acordou, fez tal coisa, ele bate em todo mundo, não sei o que. Aqui você tá achando que ele é bom, mas ele não é bom. Isso aqui que vai acontecer. Aí eu volto pra história, aí vai preparar assim. Isso gera também, que ele vai dizer, que chamar de estranhamento. Estranhamento é quando eu deixo de me identificar com o meu personagem para gerar a bendita da catarse. O estranhamento de Brecht é proposital.
Por quê? Porque quando ele começou a fazer o teatro dele, ele falava, isso é meu nome, ele falava, eu faço um teatro para um operário. O operário não tem acesso à informação. As histórias clássicas, um dia eu vou fazer um curso só sobre isso, são sobre não operários. Eu sempre olhava a história e eu falava isso, inclusive na escola, nas aulas de dramaturgia, nas aulas de maneira geral. E todo mundo me olhava assim, e hoje, né? Hoje eu tava certo. Só que ninguém me levava a sério, porque só tem história sobre reis. Ainda. Não, rapidinho, só pra fechar. Até quando a gente fala sobre matriz africana, geralmente alguém fala assim, ó, não sei quem era rei. Sim, era Sim, mas eu não sou rei, eu sou foda. Eu tenho uma história boa sobre mim, vocês têm, então assim, o servo, ele não tem protagonista nas histórias clássicas aí, bem breche. Quando ele tem, ele vira no final. Vamos falar sobre operários, né? E no final ele não vira rei nem não, é operário falando para operário. Diga, Marcelo, levantou. Rapaz, eu só vejo, ninguém gosta de prestação de contas, né? Aí eu tô assim, não, é pro operário. O que eu tô escrevendo é pra quem não entende prestação de contas. É legal você ver entendeu? Só que eu já vi aqui, os casos para ensino que eu tenho são reais, fazer um podcast, porque eu posso botar música, não sei o quê. Aí a minha dissertação vai ter um linkzinho lá, sei lá o que, corre por sei lá o que a pessoa que não lê, ela vai ser acessível. E eu vou convidar as pessoas, porque meus participantes dos casos parecidos são atores, são atrizes, são os proponentes dos projetos, entendeu? E aí eu vou convidar eles para eles fazerem a fala deles, se eles concordarem. Eles fazem a fala dele e você entra aqui com seu épico. Exatamente. Você constrói a sua história. E eu posso ser a narradora. Eu como estou narrando, tem vezes que eu vou ser épica, tem vezes que eu vou falar de mim. Aí é o lírico, aí o dramático é a gente no combate. Entendeu que ele estava falando, você não vai fazer, eu não vou fazer, porque você vai usar isso aqui. Se agora você entendeu essa lógica. Só que você precisa ler depois para tudo. Se houver tempo, leio. Então, aí só voltando para vocês entenderem, porque explicando Brecht, explica também dramaturgia. Aí, rapidinho, viu, Natália? Você levantou a mão, não foi? Então ele vai travando, aí pronto, né? Preparou, complicou, clímax. Ele vai enxertando, ele vai meter música. Se vocês estudarem Brecht, vocês vão ver que o teatro baiano é brechtiano. Quando vocês assistem Ó Paió, quando vocês assistem Cabaré da Raça, é Bertolt Brecht em sua essência. Eles enchem as cenas de elementos líricos e épicos. Brecht vai parar a cena para fazer música. E a música vai ser épica, a música vai falar de problemas. Isso tudo é para dizer, com pequenas histórias dramáticas. E o estranhamento, quando é controlado desse jeito, ele vai trazer sim um prazer estético de aprendizagem. Porque na semana passada eu dizia que Brecht também define tudo é entretenimento, porque a gente aprende com entretenimento. Você vai fazer para divertir, porque aí você engana, a pessoa está se divertindo, mas está se transformando. É essa a função da arte segundo Brecht. E eu entendo também dessa maneira. Assim, a gente se ou você vai saber que está sendo transformado, ou você vai saber que está transformando, ou não, mas é isso que acontece. E nessa lógica, a novela não tem esse direito. A novela, como o Brecht falava, a tradição é só para pegar o operário, que era o que a tragédia grega fazia, para mostrar como não se comportar. E eu vou botar as minhas histórias e vou parar tudo para dizer, olha, isso aqui é para enganar. Só que a classe média se apaixonou, a classe média e a classe A se apaixonou por Brecht. E as pessoas, os operários em si, alemães, não tinham. E ele ficou rico fazendo isso, ele falava, meu Deus, minhas peças fazem sucesso para a burguesia. Realmente aconteceu. Porque são seres humanos também, coitadinhos. E eles gostam, né? Assim, porque ele fazia tudo muito bem feito. Aí voltando à novela, só para fechar, viu, Natália? A novela ela não tem esse direito no sentido de que quem está escrevendo não está criando estruturas épicas. A novela ela é essencialmente melodramática. Ela é dramática e usa o lírico como referência. E o estranhamento em Brecht é proposital. Você vai sair mesmo
para dar catarse, para pensar epicamente, para refletir. Caramba, você não vai se emocionar, ou não deveria, vai se emocionar. Não deveria. A novela é para você se emocionar, é para você ter a catarse do futebol, é para você ter a catarse leve, mas que faça com que você queira matar o artista que tá fazendo o vilão lá na frente. O futebol tem o quê de torcida, de torcer com o mocinho pela mocinha. Não, na semana passada eu provei que ele é a dramaturgia perfeita. Né? O nosso jogador aqui sabe. É a dramaturgia Futebol, que causa catarse Total. antes, durante e depois. O tempo disso aqui, a gente é dramático. Como eu consigo transformar tudo isso? A gente vai chegar nele, é porque o propósito que eu estou dizendo, talvez não dê tempo de fazer tudo, porque é mais importante essas perguntas e eu destrinchar. Mas Bom, uma coisa que fica na novela é que a novela está sempre pensando na exibição, né? E quando você fala que as formatos, ela não pensa nas coisas. Por exemplo, a novela tem essa questão porque você está pensando que aquele filme que está fazendo ela é chega, às épica. vezes se perde. E é nesse época que às vezes ela se lembra, porque ela também, perfeita, ela tem que falar o tempo todo, porque são as cenas eventualmente líricas e eventualmente explicativas. Lembra quando ele chegou e tentou me matar? Tá sendo épico ali. Porque muitas vezes, às vezes assim é matemática, eu tenho 10 minutos de cena, pelo menos uns 3 minutos de cena, eu tenho que misturar aquele diálogo ali para muito épico, contando porque aquela cena está acontecendo no diálogo. E se você for safo e tiver, por isso que eu já falei aqui, não quero escrever novela, porque eu só vou fazer isso. Eu vou tentar transformar toda a informação em estrutura dramática. Aí vai ser foda, porque vai ser alguém tentando fazer alguma coisa e a pessoa impedindo com essa explicação épica. Vai acabar. Mas quem escreve bem, bem vírgula, né? Porque de novo eu digo, engana, a gente fica, não, porque o épico e o lírico no dramático mistura de um jeito. Fora essas informações meio loucas que ela trouxe. Ok? Vai, a panela tá virando. Ah, tá, vou apertar. Vou apertar, mas não posso ler agora. Agora vai. Bom, aí criei meus cinco pontos de história e entrei no argumento. A gente vai falar do argumento agora. Tá, são duas últimas coisas, né? Fique tranquilo, pra mim é mais importante isso. O que é importante é, se for interessante pra vocês, sigam esses pontos. Fez a história tecnicamente falando, 5 pontos. Vocês vão agora pro argumento. Eu tava perguntando, porque o meu conteúdo é mais informativo. É para poder contar a história da negritude pelo ponto de vista da negritude, porque foi contado pelos colonizadores, né? E aí eu tava tentando encaixar essa curva dramática no que eu faço, que é mais épico. E aí por isso que eu puxei o narrador, porque o narrador, ele tem a função de explicar o que a pessoa sozinha, ela não consegue aprender da cena, porque às vezes você tem um trabalho da zorra para explicar o conceito, e aí a pessoa não tem acesso, e aí ela entende outra coisa, e aí você fica assim, perdi meu tempo. Enfim, mas o que eu queria, você estava falando sobre a estrutura dramática com ela, e narrador e tal, e novela. Você já leu o livro de Charles Bukowski chamado Pulp? Foi o último livro que ele escreveu. Rapaz, tem uns livros que às vezes me deixam bugadas em relação à narrativa dramática, porque o que acontece? Esse livro é uma crítica à novela. Mas assim, você só consegue entender isso se você ler o prefácio do livro e tal. Se você pula para a história vai evoluindo e acontecem uns arcos, umas viradas, assim, uns plot twist muito absurdo e você fica, meu Deus, isso não tem sentido nenhum. E termina de uma forma mais absurda ainda, depois da história tá andando, de você tem mais diálogo do que tudo, de você acompanhar o personagem. No final da história, que não tinha nada de fantasia, aparece um pássaro gigante, leva a alma do cara e o cara fica morto lá e você fica, o que isso tinha a ver com tudo? Porque ele odiava a novela. Era uma crítica. Depois me lembre esse negócio do pássaro, tá? É porque se eu entrar nesse, né, que é o Deus Ex Machina. Se eu entrar nisso agora, a gente vai... Que nem na novela, né? Que eu ia fazer um comentário e a gente for pra novela. Sim, depois eu soube que tem espaço na cultura africana e tal, mas eu tô falando assim, porque não tinha nada a ver, era a história de um detetive, ele tava pesquisando o caso no final, ele não resolve o caso, você não chega a conclusão nenhuma, e tipo, o pássaro aparece do nada e você não chega a conclusão nenhuma. Aí eu fico pensando, quando é uma crítica, quando é uma sátira, qual é o limite de você pegar essa curva dramática e mudar pra cacete? Muito legal. É ainda uma curva dramática, só que o bolo é diferente, o sabor do bolo. Apesar de a gente estar falando de um livro que é épico, mas é
como eu disse, essa estrutura aqui é só para você se nortear. Mas depois que ela está posta, você faz o que você quiser. Soprano, por exemplo, reinventou a noção de anti-herói que a gente tem como música moderna com os sopranos. E o último episódio, então, ele termina sem você saber se o cara morre ou não. O último episódio é 6 ou 7 temporadas. Não tem jeito, entrou. Ele tá no jantar com a família, a cena construída, dando a sensação de que ele vai ser morto. Aí a filha pede o frango, ele pega o frango e acaba o filme. Isso é transformação? Ele reinventou, ele sabia que eu estava esperando a transformação. Ele só cortou antes. Transformou, mas ele me deu a transformação. Ele me deu a transformação. Eu não sei se ele morreu. Às vezes eu tenho certeza que ele morreu, às vezes não. Ele me deu a transformação. Entende que a transformação tem esse lugar? Ele me deu a transformação. Mas a estrutura, ele tem a brecha, pegou essa estrutura e disse, eu vou quebrar aqui pra você. Foi quebrando, foi experimentando, mas ele entendeu a estrutura e usa a estrutura. Entendi. E ainda assim a estrutura, porque quando ele vai quebrar, ele provavelmente vai quebrar, ele não é bobo, ele vai quebrar entre um ato e outro. Ele vai quebrar depois que ele prendeu a atenção, ele vai quebrar depois que teve uma curva dentro daquela cena. Ele sabe que foi feito um mini arco completo para que eu prenda a atenção do espectador, dá tempo de eu ser épico aqui. Porque o épico está o tempo todo, em todo lugar. O épico é uma boa forma de se contar a história também. O épico, dramático, lírico, eles não são melhores nem piores, né? Senão música, né? Michael Jackson é lírico. E até mesmo para quebrar, preciso ter um conhecimento da regra. É muito bom. Né? Tem gente que nasce já sabendo disso, porque isso nasce com a gente, mas isso aqui vai ajudar muita gente. Como existe gente que nasce psicólogo nato, mas é bom você conhecer Freud. É bom você conhecer. Bom, aí o argumento, vou para o outro item. Você fez a história, que é o arco, a gente pode também chamar o arco, tá? Vamos chamar de arco. Mas o arco é a história dramática com aqueles 5 pontos. Você vai fazer o argumento. O argumento você vai fazer, caso você vá fazer um roteiro clássico, você vai fazer, a gente chama de escaleta. 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 Isso. O argumento é o que Gisele estava perguntando mais cedo. Ela me trouxe um arco, tá? Vou começar a chamar de arco, mas a gente sabe que a história tá um arco dramático. Ela me trouxe um arco e aí ela perguntou assim, olha, o problema surgiu, como eu resolvo esse problema antes de chegar no clímax? É o argumento. Ok? Então, não vou fazer agora, mas para pontuar que essa é a lógica cartesiana para essas construções. A gente vai fazer isso na semana que vem, porque tem um assunto mais cruel, mais louco aqui pra gente. Então, voltando aqui ao argumento. Assim, escaleta, é porque vocês também podem ir estudando esses termos ao longo da semana. Escaleta. Ok? E só depois da escaleta que eu faço o diálogo. É o último item. Por quê? Porque eu tenho meu arco arrumadinho, eu tenho o como vai acontecer cada coisa. A escaleta, ela é mais técnica. Depois a gente vai mergulhar um pouquinho no tá? Mas a escaleta vamos supor que eu vou contar uma história que acontece aqui. Que é uma das pessoas aqui vai se revelar bolsonarista. E, Bolsonaro, vai explodir tudo. Vamos ver. Aí eu faço esse arco. Ele é meu protagonista, ele não é meu protagonista não, ele é meu protagonista. Aí eu fiz o meu arco dele, fiz aquele arco. Aí o argumento ele chegou, começou a aula, o professor falou tal coisa, alguém falou tal coisa. Eu já sei, tá tudo ali dividido, né, nos 5 arcos. Então, meu personagem tem um desejo, no desejo eu vou pontuando. Era um argumento que eu faço isso aqui, ó. Ele chegou, preparou, complicou, criou o antagonista dele, que deve ser alguém que ele odeia. Lá, vamos colocar aqui.
Uma pessoa chegou de camisa vermelha, chapéu vermelho, PT, MST, grandão, logo na frente dele. Poxa, ele não esperava, ele nem ia matar ninguém. Mas aí ele tá chateado porque Bolsonaro não foi lá para o negócio do Trump, ele chegou chateado aqui. Aí, né? Tô apresentando ele tá com raiva, ele tá com ódio. E aí daqui a pouco aparece o cara. Que PT. Aí quer matar essa pessoa. Esse aqui é o como é que eu vou evoluir? É um argumento. O argumento, eu vou. Isso aqui que eu tô falando pra vocês. É o argumento. É como isso vai acontecer. No arco eu tenho as motivações emocionais. Eu não preciso, nesse primeiro momento, me preocupar com como. Porque o como dá muito trabalho. Porque volta e meia, quando eu começo a fazer o argumento, eu vou escorregar fora do arco. Vai sempre escorregar, sempre escorregar, sempre escorregar. Aí a ação da apresentação do personagem, a preparação. Eu gosto muito do termo preparação, porque é preparar para complicar o clímax. Então, você escreveu. Se você leu o que você está lendo, vai levar para isso, tá de boa. Se você escreveu o argumento e está bombeando, cuidado. Ok? Aí fez o argumento. Bom, o argumento você já tem como? A escaleta, basicamente. Aí varia, em geral, mas a escaleta leva em consideração como se você fosse escrever o roteiro mesmo. Então é casa, ele acordou, a preparação da casa. Escaleta, casa, ele acordou. E aí ele vê uma imagem que eu tenho que mostrar ao espectador que ele gosta de Bolsonaro. Aí eu tenho que mostrar o vídeo dele com o Bolsonaro. Quais são as estratégias épicas de informação que eu vou apresentar ele aqui Isso eu já pensei no argumento. Agora aqui é só para quando eu for pro diálogo eu já saber que na cena 1 é a casa. Acontece uma coisa. Cena 2, ele no ônibus ou no Uber. Descrição do ambiente da ação? Do ambiente da ação simples. Porque eu vou casando ela com o argumento depois. E aí aqui é Casa do Benin. Casa do Benin não tem mais nada, pronto, é aqui na Casa do Benin. Aí na escaleta, se eu quiser, aí o cara do PT provocar ele. Eu vou construir essa ação que já está no argumento, de maneira mais simples. Pronto, fiz a escaleta, agora eu vou pro diálogo. Agora eu já tenho, tá tudo, ó, na base. Eu tenho tudo prontinho. Eu vou discutir com vocês, porque eu sei tudo do meu personagem, sei tudo de todo mundo. Agora eu vou só pro diálogo, porque eu sei que a cena 1 é ele em casa, e eu sei o como. Então agora eu vou desenhar, se tiver diálogo, mas ele não é só diálogo, é só ação. Então eu pego o argumento, Ctrl+C, Ctrl+V. A questão da sinopse. A sinopse, ela é o argumento, é um quinto do argumento. Seria aquela o coisa argumento de a gente reduzido. fazer no final, depois que a gente tem tudo, a gente consegue escrever. Eu tendo a fazer, mas veja, geralmente a sinopse é quando você foi na tela que teve, eu tinha uma ideia. A sinopse, ela tem de ser a ideia, a gente chama também de storyline, né? Mas em edital, por exemplo, às vezes eles pedem a sinopse, aí são termos subjetivos. Sinopse longa, às vezes é a história, seu início, meio e fim, uma página. E o argumento geralmente dá 19, 18, porque é essa estrutura mais dissecadinha. Só para ver se eu entendi, no caso, o argumento é a motivação, a escaleta é o como e o dialogação, é isso? Não, eu acho que no argumento está isso tudo. A escaleta, às vezes, ela só é para o roteiro de cinema. Aqui a escaleta é antes, né? Não, porque a escaleta ela é mais técnica. É porque isso, aí a gente vai entrando naquele lugar que depende. Por exemplo, se eu for fazer um documentário, o meu argumento tende a ser já escaleta. E muita gente, às vezes, escreve um argumento que já está com cara de escaleta. Então você só vai apurar ele mais tecnicamente. O lugar... E ainda tem, depois de escaleta, você tem a decupagem, que a gente não vai entrar. Que aí o diretor, ele vai já fazer o desenho dos enquadramentos em que isso vai acontecer, aonde cada diálogo vai sentar em quadro a quadro. Isso aí já é pra... E cinema faz muito isso, exatamente. E também, geralmente, ele faz a decupagem com AD. AD que se foda pra resolver isso. E ele vai sentar e só vai querer ver a parte artística e o AD que se nem com o fotógrafo. Não, falou assim. Em que momento que você faz assim, a descrição do personagem? Quando você faz assim, eu vou definir isso, vai ser antes do arco, certo? Ou você faz depois? Eu faço sempre...
Depende. Porque às vezes, aí vocês que criam, vocês sabem disso, às vezes o personagem já tá vivão. Então você só vai usar essa estrutura de arco para ir fechando melhor ele. Às vezes você já tem 3, 4 personagens. Depende de como é o seu processo. Não tem uma lógica fazer não. antes, depende de fazer antes, depende de fazer depois. Depende. Às vezes você só tem a ideia, por exemplo, eu escrevi um longa-metragem chamado O Último Rábula. Eu converso muito com o Riveson e com o Murilo sobre ele, que passou no edital da prefeitura, inclusive. Ele surgiu ouvindo Mateus Aleluia. Mateus Aleluia tem uma música que conta a história de um homem negro que tomou um murro na cara porque se aproximou de uma mulher. E não fica muito claro se foi consentido e se foi uma coisa de um triângulo amoroso e o cara deu um soco. Não está muito claro. Mas o que ficava no refrão é errei por ter amado, rabo lá doutor. Fui eu o violado, rabo lá doutor. O que é rabo lá doutor? E aí o refrão é Cosme de Farias. Cosme de Farias, Rábula doutor. Aí eu lembrei que Rábula é um advogado autodidata. Aí fiquei Cosme de Farias é bairro. A partir daí eu fui no Google e descobri que Cosme de Farias foi um advogado que nasceu em 1872 e quando fez 19 anos virou Rábula. E ele é um homem negro, filho de um madeireiro português com uma mulher preta alforriada, né, uma ex-escravizada. Só que ele, quando faz 19 anos, ele vira jornalista, pegado a muito Machado de Assis. E ele começa a fazer visitas em tribunais. E naquela época não existia a Defensoria Pública. A gente está falando aí de logo assim, a alforria acabou de ser decretada. E ele era um homem negro liberto que tinha uma certa liberdade na cidade, porque ele trabalhava como jornalista. Então, ele no tribunal, houve uma pessoa que estava sendo acusada e o juiz pediu para alguém defender ele, que era muito comum, já que não existiam tantos advogados. Ele fez isso, a oratória dele foi tão boa que o juiz convidou ele para continuar fazendo isso, ele com 19 anos. Ele se apaixonou e ele, pela profissão, ele só tinha um pré-primário, ele se transformou no maior advogado da Bahia. E ele era muito apaixonado pela poesia, pela escrita, e ele criou, o analfabetismo era muito forte, ele criou uma cartilha de ABC. E essa cartilha educou a Bahia durante os próximos 70 anos. A cartilha dele, foram criadas várias associações, ele mandava para a Bahia toda, só caiu quando houve a ditadura militar e foi criado um Mobral, e hoje não é mais um Mobral, é outra coisa. Mas era ele, assim, a minha mãe e minha avó foram educadas, as pessoas proletariadas eram educadas por Machado. Chega a arrepiar. E eu descobri isso ouvindo Mateus Aleluia. Aí fui assim, ficando boquiaberto. Existe até uma discussão de que ele é a pessoa que mais deu habeas corpus no mundo, 30 mil habeas corpus. E ele só defendia. Jorge Amado conheci, ficou muito apaixonado por Jorge Amado. E aí, aí comecei a pesquisar. E as pesquisas eram, nunca acusei Jorge, só defendi. Falei, nossa, aí continuei estudando ele, e aí descobri. Ele morre em 72, com 92 anos, aclamado pela cidade. Foi, na história de Salvador, a maior quantidade de pessoas no enterro. Foram 100 mil pessoas em 1972. Com a ACM brigando para levar ele no caixão. Ele ainda falou que ele só defendia a pobre, ele falou que eu quero ser enterrado na Baixa. E não quero cemitério, caixão limpo não quero nada, mas não teve jeito, fizeram um caixão bonitinho pra ele, foi um pau da porra, empurraram a CM pra poder levar. Bom, se vocês lerem o enterro dele, foi o maior enterro público da nossa história. Gente, e eu não conhecia a Baixada. Isso dá uma história tipo pagador de promessas daqui da Bahia. Ele tem várias. Aí, pra não estender, teve duas situações que me interessaram muito. Ele defendeu o assassino de um grande fazendeiro, porque ele era amado por todos, ele virou coronel, virou major, porque na época ali, em 1910, existia essa coisa de você dar patentes para as pessoas. Os coronéis receberam patentes, os coronéis das fazendas.
E ele recebeu a patente de major. E ele era um major que nunca pegou em armas e o advogado que nunca pegou diploma. Era essa a lógica. Se vocês entrarem hoje no tribunal Rui Barbosa de Salvador, de um lado tem o próprio Rui Barbosa e do outro você vai ver a foto de Cosme Farias, porque ele é o patrono da defesa de saúde pública. E em 1940 ele defendeu a única sobrevivente do bando de Lampião, que é a Dadá, que perdeu a perna. Então eu vou escrever um livro sobre o encontro dele e de Dadá. Eu já tenho a história. Aí eu fui lá, o que é que eu quero contar? E é muito interessante esse tema, porque ganhei edital para escrever, passei um ano escrevendo na prefeitura, todo mundo adorou a história está pronta para ser filmada. Terminei agora, e por incrível que pareça, fui rever aqui, e me preocupei no meio do caminho, ali já faltam 2 meses para entregar, por quê? Porque eu estou falando de 2 pessoas muito potentes, falando de uma mulher preta, que por ser a única sobrevivente ia ser condenada a 60 anos. Uma pessoa que foi retirada de casa aos 12 anos, foi violentada pelo marido, desenvolveu uma síndrome de Estocolmo, que no final ela defendeu por isso. E ela é presa, é a única sobrevivente do bando, e a justiça diz assim, olha, vai tomar 60 anos. Cosme viu isso e disse não, e ele liberta ela. Então meu filme é sobre esse, é um filme de julgamento. Aí eu fui pra história. Quando o de Dadá foi relativamente fácil achar, mas Dadá, quando eu vou no desejo dela, o desejo dela de apenas ser liberta, quando eu escrevi, me incomodou muito, porque estava muito solto. E ainda tinha a relação dela com o político. E aí eu tive que escolher a ficção e não a realidade. Porque a ficção me incomoda muito, porque ela termina a vida apaixonada por isso. De todas as mulheres, ela é a única que pega o fuzil. Ela pega o fuzil para defender o político. Ela atira para defender o político. Eles são pegos, ela perde a perna, e ele é decapitado. E ainda tem isso na história também, que aí eu fiz um arco, quando a gente for entrar em arco, eu fiz um arco só para as cabeças. Para vocês que não sabem, as cabeças de Lampião, Maria Bonita, a parte do bando e a de político foram pegas nessa época e ficaram expostas para a sociedade baiana durante 30 anos. No Nina Rodrigues. Exatamente. A nossa geração era, eu quero ver, né? Eu queria ver a cabeça. Eu pedi a minha mãe para ir ver a cabeça. Então aí eu faço um arco na história para isso. O arco dela, eu precisava ter uma motivação, e a motivação, eu crio uma ficção que é, quando, por isso, vê a cabeça de Lampião e a cabeça de Maria Bonita, eles ficam horrorizados, por isso pede para ser enterrado com dignidade. Então quando ela pega, o desejo dela é enterrar ele com dignidade. Obviamente ela não consegue. A cabeça fica com 30 anos. Mas é esse ato. E eu até hoje tenho dificuldade de lidar com o desejo de Cosme. Porque ele querer salvar todo mundo tá muito solto. Entendeu? Eu desconfio, até terminei, já entreguei, mas eu ainda vou sentar com o meu colega colaborador e com meus consultores, que aí eu tenho uma consultora mulher, para eu não cair, entende? Eu preciso de uma consultora mulher, eu tô falando de uma mulher preta, que é a mesma consultora que é a roteirista de Cidade de Deus, de Porto Arado, que é a Carla. Para que ela olhe minha história e diga, ó, você aqui não sabe, mas você está sendo machista, você não está sendo aqui, você está sendo, eu preciso desse olhar de fora, alguém de fora para poder olhar meus arcos, aí volto novamente para o argumento, volto novamente para a escaleta para voltar para o diálogo. Eu não sei se faz sentido, mas nesse caso, se por exemplo, o personagem foi um personagem que quer salvar todo mundo, porque pelo que eu entendi, tá errado quando o personagem não tem uma motivação pessoal, não é isso? Não é que esteja errado, é porque quando você cair das ações dele, as ações vão te enganar. Então é interessante você saber. Ele quer salvar todo mundo. Ou no caso de Cosme. A questão é que ele escolheu, ele escolheu ir lá, que ela realmente ficou presa no Hospital Santa Isabel. Ela mandou uma carta para ele e falou. Nesse momento, eu estou pensando, me incomoda esse momento épico. A relação dele com a mãe, entende? Eu preciso de alguma coisa que, assim, por que esse cara resolveu defender todo mundo?
eu preciso desse lugar, mesmo que não esteja na história. Eu preciso que, mesmo que vocês não vejam, que ele sentou assim, a ação dele esteja justificada porque eu sei porque ele faz isso. Mas o fato de ele, da vida dele, de ele ser preto, da mãe dele ser alforriada, isso já não seria justificativa suficiente? Não. Eu li uma biografia dele, sobre ele, e achei muito interessante, porque o termo rabo eu não sabia o que era. Por isso o nome do filme, O Último Rabo. Porque ele é um dos últimos rabos. Mas eu vou perceber que ele era tão apaixonado pelo direito, que ele percebeu que o direito é falho. Eu acho que foi por isso que ele se dedicou a salvar o que ele via que ia ser facilmente condenado. Sim, mas isso está assim, é uma apreciação intelectual. Eu preciso do evento, mesmo que não esteja na China. Que esse cara chegou e disse, eu vou te defender de graça. E aí ele sabe o que vai acontecer? Eu vou ter um Superman. Que tudo bem, mas assim, o cara é foda. Ele não pode, para meus personagens não podem ser foda. Ele precisa ter falhas. E aí eu não achei. Talvez até o filme já seja filmado e você veja um Superman preto, assim, ó. O cara, foda. Porra, Dada é criminosa. Mataram a ideia. Dada é criminosa. Dada matou, defendeu um cara que, sabe, isso faz com que você fique assim, gente, ela é complexa. Ela tem muita coisa. E ele tem uma complexidade muito grande, mas eu preciso pensar no meu personagem. Eu não posso pensar no Cosmic Story. Eu preciso chegar e dizer assim, velho, esse cara aqui, aconteceu alguma coisa que... É tanto que uma das vezes, eu disse uma situação épica, que é ele entrando e alguém dizendo assim, ó, ele não conseguiu salvar a mãe. Alguém passando assim, sabe? Esse cara, não brinca com esse cara não. Eu preciso desse lugar que justifique a ação dele, entende? Um outro problema, o meu antagonista. O meu antagonista eu tinha colocado, inclusive vou ter que mudar, porque eu descobri que existe realmente uma família Fonseca. Eu criei uma família Fonseca que colocou o filho maior, é uma família grande, paulista, e esse cara vem e ele é o promotor. E ele vê ali uma forma de ele se promover julgando ela. Quando ele vai julgar ela, a ideia é que a família é latifundiária. E naquela época, hoje ainda, os brilheiros, eles fazem várias formas de roubar a terra dos pequenos produtores. E na época, os volantes praticavam, eram os policiais do interior, que faziam as mesmas atrocidades. Então hoje, quando a gente vê a história de Lampião, muita coisa era a polícia fazendo, junto com o Lampião. Então na minha história, isso já é ficção, ele vai usar esse argumento para fortalecer, como as fake news fazem, a ideia de que muitas pessoas são invasoras e são cangaceiras nas disputas de terra da família, onde ele é promotor. Então, fortalecer a opinião pública de que os cangaceiros são muito ruins, é a única pessoa que sobrou viva, é ela, é muito bom. Aí pronto, porra, ótimo, ele e Cosme, pau vai comer. Pronto, fui construindo minha história. Também faltou 2 meses. Falei, meu Deus do céu, eu tenho uma mulher preta, já sendo defendida por um homem, que é preto, que vai lutar contra outro homem. E ainda tem um juiz, quer dizer, meu Deus, só tem é um homem falando de homicídio. Aí eu fiquei, nossa, né? Nessa ó, gente, e aqui nos 5 pontos, já pensando o arco dos personagens. Aí eu pensei, nossa, eu vou ter que olhar para a vida dos outros e tentar criar uma outra estrutura. Aí eu lembrei de Gladiador, tava passando Gladiador, que também é uma merda. Aí o 2 é uma merda. Aí eu pensei, cara, no Gladiador, uma coisa que me incomodou, aí eu voltei para ver que era a personagem feminina do Gladiador, que é a irmã do Imperador, que vocês não lembram. Mas o arco dele com a irmã é ele tentando, eu não sei o termo dele, estuprar. Ele estuprar a irmã. A cena toda, lembra que eu falei? O roteirista tá sempre, todas as cenas, ele olha a irmã e ela está nua aos olhos dele. Tem cenas que ele fala com ela e ela não pode fazer nada. E o Scott, né, homem fazendo omissa, coloca ela ali no arco A, no 2,
pior ainda a situação dela. Mas eu pensei, nossa, e se eu tivesse uma mulher com o poder do irmão? Se eu tivesse, na minha história, olhando para o gladiador, se eu tivesse uma mulher com o poder dele, do imperador, aí eu pensei, tá, então eu vou ter a irmã dele. E aí eu comecei a pesquisar como era a jurisprudência com a mulher na década de 40. A primeira mulher promotora é de 1953, o meu filme se passa em 39. As mulheres não podiam defender. Aí eu falei, pronto, e aí se eu tenho um personagem que... aí eu transformei esse promotor ao mesmo tempo nele. Por quê? Porque no Gladiador, ele mata o pai. E ele mata o pai porque ele é apaixonado pelo pai. Porque o pai espera dele algo que ele não está. Então, esse pai dele não aparece. Mas veja só, eu não tenho isso no meu cosmo, isso que me indigna. Eu consegui fazer isso com o meu antagonista. O pai dele é de lá de São Paulo, a família é de Salvador, mas o pai, um grande fazendeiro, foi para São Paulo. E esse cara só faz merda. Ele virou advogado, mas só faz merda. Só traz problema para a família. Então, a sua última chance agora é você resolver esses pepinos da família em Salvador. E ele vem. Só que a primeira cena dele é ele com o juiz. Também já construiu um histórico, o juiz é amigo de infância do pai, e é por isso que ele deve dinheiro ao pai. Então o juiz recebe esse promotor, que é meidor de vanas, que resolve, que vai fazer acontecer. Ele está dando essa história, chega a irmã. E a irmã, na minha lógica, é ela que manda na família. Mas só que ela não pode ser então ela, o pai obedece a irmã. Ela é mais jovem, o pai obedece a ela, ele obedece a ela, e todo mundo respeita ela. Mas por ela ser do gênero feminino, ela não pode assumir. Mas todo mundo sabe que o poder é dela. Como se fosse ela a cabeça e o resto laranja. E como é que eu faço isso em cena, né? Nessa discussão do personagem que faz. Essa cena inicial, que é ele bebendo, o juiz dizendo que bebida, que eles podiam beber na época, eu acho que hoje mais não, mas na época se tinha essa coisa de se beber no serviço público. Ele tá bebendo, chega a irmã, vocês não sabem quem é a irmã. Ele fala, o que você tá fazendo aqui? A ação dela é vir, você vê que o juiz respeita ela senta, ele fala, gente, ninguém sabe por que você... Ele começa a tratar ela muito mal, ela fala assim, sente. Ele para de falar. Meu pai resolveu que eu fosse sua assistente. Não é, na verdade não é assistente, é ela que vai fazer. E aí ele começa a se revoltar porque não foi meu pai. Você teve a ideia de vir pra cá. E eu vim pra cá, pronto. Aí eu tenho essa personagem. Agora eu tenho a minha antagonista de Dadá. Eu tenho uma mulher branca com muito poder, mas que se conecta com Dadá no machismo. E a discussão entre elas tem um outro ar. E isso tudo eu pensei, indo e voltando para isso aqui. Então, na minha concepção, às vezes começa uma música, dá a volta que dá, eu vou lá, estudo personagem, volto, estudo gladiador, história, mas eu volto sempre para cá, porque eu estou contando a história, não estou reproduzindo um evento real. Os meus antagonistas, eles precisam potencializar. E esse meu antagonista, é tanto que agora, quando eu falei no mudo toda hora, eu estou desconfiando que apesar de ser o último Rápula, o meu protagonista é Dadá. Eu vou ter que refazer Por quê? Porque até agora eu estou falando com vocês com um ponto de vista de Cosme. Mas Dadá está mais forte. Você acha mais motivo, Dadá né? tá mais, eu não decidi ainda, mas assim, é melhor eu decidir isso do que fazer vocês assistirem e sentirem um estranhamento. Aonde o homem fazendo omissa, colocando, por mais fantástico que seja, um cara ajudando uma mulher. Diga-me, alguém levantou? Tá, agora que você falou no final já acabou com uma parte da minha pergunta, porque você meio que tá trocando, pensa em trocar o protagonismo. Porque eu tava pensando no caso de motivação do personagem. Você fazer um flashback que mostra, sei lá, onde o personagem foi injustiçado. E aí ele sente que não vão deixar isso acontecer com outras pessoas. Eu morro de medo do flashback. Pode funcionar, mas eu morro de medo do flashback
Porque aí, lembra que eu falei, você falou do pássaro que chegou? A gente em roteiro também é o Aristóteles que vai vir lá no Natan me perdoe. Ele vai falar do Deus Ex Machina. Ou Deus Ex Machina, Deus Ex Machina. É uma palavra grega, latina. Eu acho que é latina, né? Pela grafia. Mas isso é do grego. Ele falava o seguinte, de vez em quando os roteiristas, eles precisam fechar a história ou resolver um problema. Aí eles colocam de nada uma coisa meio assim, nada a ver, para resolver o problema. Entende? Então o exemplo que eles dão, por exemplo, é de, vocês talvez já tenham ouvido falar de Gota d'Água, que é uma tragédia de Chico Buarque, que é baseada em outra tragédia, que é Medeia. Então, a história de Medeia, ela fica com muita raiva do ex-marido Jasão e ela mata os dois filhos. E aí a tragédia é esse julgamento contando essa história. No final, ela vai ser condenada à morte. Aí, o Deus Sol, que é o Apolo grego, chega, coloca ela no... Ela vai embora. Do nada, do nadão. Deus Ex Machina. Entendeu? Falou, porra. Do nada. Aí você gera o estranhamento da China. Você faz, opa, peraí. Fiquei aqui até agora para assistir isso. Essa suspensa. Eu estou desconfiando disso também hoje. Essa. Eu fiquei Porque... assim com esse da Demi Moore. Falei, até agora para ver isso. Mas Márcia sobreviveu 2.500 anos, Medeia. Então como é que... Eu estou me perguntando, eu acho que Deus Ex Machina, como a estrutura épica e como a estrutura lírica, funciona. Porque se ele está 2.500 anos, o cara pegou Medeia, vocês ouviram falar de Medeia, o cara acabou, tem 30 anos, 50 anos, fez Gota d'Água, o que será Gota d'Água, não? Vocês ouvem músicas de Gota d'Água, as músicas de de Gota d'Água, gerou, então eu fico achando assim que não estudei o suficiente. Family Guy que tem um desenho, olha, Deus Ex Machina acontece o tempo todo, viu? Volta e meia, novela Deus Ex Machina direto. O cara chega do nada, chega uma polícia, resolve, acabou. É por isso que Bukowski botou o pássaro do nada. Ele tá brincando com a estrutura. Ele falou, vou meter aqui o pássaro, que é um pássaro de fogo no cara. Talvez seja até ele puxando direto. E Family Guy, que é uma família da pesada, tem um episódio que eles assumem descaradamente. A família tá num precipício, tá pra morrer. Surge uma foca num carro que deixa um rastro assim colorido também, pássaro de fogo, colorido assim. Pega eles, coloca, não, obrigado, foca, que maravilha, surgiu do nada, do nadão. E vai embora. Pega e fica por isso mesmo. E eu gostei do que eu tô falando, então assim, o Deus Ex Machina, talvez... Bem colocado. Eu não vou admitir, mas assim, antes eu dizia, não funciona a zorra. Eu acho que funciona, só não sei, talvez no próximo curso, porque, por exemplo, a transformação eu estou começando a entender, cada vez mais eu identificava a questão da transformação, mas não sabia como. Hoje está mais fechado, assim, nessa aula com vocês está mais claro, assim. Então o Deus Ex Machina agora é meu próximo passo, assim. Quem sabe é aqui, ó. Isso pode configurar o gênero do filme, tipo assim? Não, porque você pode usar ele no drama, tanto é que é no drama, você pode usar ele na comédia, assim, na estrutura dramática. Mais aceitável, né? O Deus porra, já me deu a pista. Quando aí chegar em comédia... Ele é usado em situações que fica difícil sair do conflito, né? Pelo que entendi. Mas só que se você quer a catarse, você tem que tomar cuidado para não gerar a distração emotiva, que Brecht usa muito bem, mas não é um Deus Ex Machina que ele usa porque ele não usa para resolver o conflito, como você falou. O Deus Ex Machina, ele ocorre entre a complicação e o clímax, cara. E aí ele corta o tesão. O que eu não entendo até o momento eu concordo com o Márcio, isso quebra a expectativa e você não resolve a catarse. O Deus Ex Machina é o WO do futebol, entende? O Deus Ex Machina você até... Você não vê o resultado. O outro lado, meu Deus do céu. O outro time até entra em campo, mas rola uma coisa ali que eles fazem uma merda, ou o juiz rouba, puf, e aí o time ganha. É essa a lógica do... E tem uma estrutura aí por trás, que tem se sobreviveu, se Medeia sobreviveu, e ainda é usada, porque em algum momento o cara disse assim,
tem que acabar. Novela realmente, novela tem que acabar. Tem que acabar. Pô, bota um cara aí pra chegar com um cavalo branco pra resolver. E bota um deus. Geralmente é porque é um deus ex machina por isso. Geralmente eles usam um ser sobrenatural que justifique aquela ação pelo poder sobrenatural sobre a história. Teve uma novela, A Dona do Pedaço, que terminou assim, até com a atriz está fazendo agora, Amanhã de Você. Ela perturbava tanto a mãe que no final terminou com a mulher ficando com o olho preto, assim, como se fosse aquela novela da Revolta, Mutante. Sabe? A gente ficou, oxe, Eu acho que o gosto de casa são os de super-herói, mas os de super-herói, eles raramente têm os atuais, né? Assim, tão escancarados. Porque já chega com a suspensão de descrença boa. Os heróis já são deuses em si, né? É mais complicado. Mas um lugar que a gente talvez veja muito Deus Ex Machina é no final dessa novela das 8. Porque ela tem que acabar. Na verdade já tá rolando aí, já tem maluco da cara do cara que foi um Deus Ex Machina. A novela das 8. Ela parecia um cara gringo aí que só tá de costa. Eu falei, isso aí é Deus Ex Machina porque tá perdido e vai botar um cara que desenrola errado. Ela precisa acabar, assim, já é uma ordem, ela precisa acabar porque é pior. A outra novela já está sendo pronta, só tem esse mês, fevereiro começa. Então lá já Deus Ex Machina. Na verdade, estendeu ela porque a Vale Tudo atrasou, né? Eita, aí ela tá Mas sendo... entre os Deus Ex Machina e fazer tudo mesmo, assim, básico que dá certo, por que faz o Deus Ex Machina? eu acho que é porque o bicho tá pegando. Olha, tem gente que não quer nunca mais fazer novela. Porque é uma pressão muito grande. Se você for ler os bastidores, né? Você vê. Agora imagine a pessoa acordou de manhã, tem que escrever 20 páginas por dia, no final, não tá legal. Porra, eu não tenho mais tempo, então tá, vai pra cena assim mesmo. Rapaz, você dormir sabendo que alguém fez assim pra você. Rapaz, e amanhã, então aí você não tem criatividade. Agora que a novela não tem novela que tem quando você está num gaveta, processo não tem judicial gaveta, e dá pra que perceber você que tem tudo para ganhar e que a outra parte paga o juiz e não deu uma desfechada. Isso acontece na nossa Você tem vida. o chefão lá dizendo, não, vai dar certo, é do jeito que eu quero. Não tem essa. Não tem. Aí tem, tá não tem. roteirizando e gravando. Então não tem tempo de fazer o que a Alan tá falando, de voltar e localizar os problemas. Provavelmente devem estar, porque eles começam com 30. E geralmente assim, a novela que vai estrear no ano que vem, já existe o argumento. Entendeu? O argumento já está feito e eles estão indo e voltando nessa lógica da história. Aí já está o argumento, sei lá, versão 30 do argumento da novela toda. Pronto, aí vamos pegar agora 20% e escaletar. Escaletou, escolheu o elenco, equipe técnica, tal. Pronto. E o cabeção lá, olhando o arco, tá funcionando. Pronto, vamos lá. Começou a gravar. Às vezes dá certo, às vezes Faz não muito dá. sentido o que você tá falando, já que tá discutindo aqui o roteiro, quem tá roteirizando o Vale Tudo agora, me esqueci agora, Mônica alguma coisa, né? Aí ela ia fazer uma mudança, porque o Vale Tudo, quem assistiu, tinha uma coisa de uma crítica muito pesada, né, à sociedade brasileira. Ela disse que ia fazer uma coisa mais leve. E o mais leve não pegou. E aí tá refazendo tudo de novo esses argumentos aí. Lá eles têm um núcleo dramático e um núcleo de comédia. Eu não sei quem cuida do núcleo dramático. Mas esse projeto que eu fiz no Desencontro era com núcleo de comédia. A gente fazia o roteiro, depois de fazer o roteiro, mandava para a diretora, da diretora, não sei que a diretora estava com a gente, né? Então assim, mandava para o núcleo, aí o núcleo lia, depois do núcleo ler, mandava para a cúpula, que é comédia e drama. Aí a cúpula da comédia via, depois eu mandava para a cúpula da cúpula. Aí não foi aqui não, foi no outro curso que eu falei, teve uma situação, ninguém tá gravando não, né? Eu não posso falar sobre essa lá. A gente fez, que é meio variedades, e aí não tinha música. Aí é com a Heloísa, né? Heloísa Perissé. Aí daqui a pouco, faltando uma semana pro primeiro episódio, a Heloísa falou, não, porque a gente mostrou, todo mundo topou, quando chegou lá em cima, é a Maurícia, não, eu não sei quem é. A Maurícia. O chefão. O chefão. É, a Maurícia. A Mauri. Não, a Mauri falou pra botar música aqui. Música? Na cena final Eu falei, gente, música na cena final, eu só tenho 1 minuto e meio. Mas pra cantar, eu falei, aí o menino novo, eu falei, gente,
E o direito autoral? Eu vou colocar que música? Fora que eu fiz um arco que não tem música, não reage a música, ou ela vai entrar melodramaticamente, ela vai... Mas não, ele quer que coloque a música, a pessoa vai ouvir a letra. Se vai ouvir a letra, vai reagir dramático. Então, quer que eu mude 10 episódios, faltou uma semana. E ela falou, mas foi um homem. E aí, então tem que fazer. Foda-se uma estrutura montada nos últimos... Gente, era pra ele ter falado isso antes, porque eu vim aqui, ó, tá pronto aqui, entre o clímax e a transformação. Eu boto a música gera uma ação, e aí eu tenho aquele problemazinho no final. Não, agora tem que fazer tudo de novo. A chance de fazer merda é muito, com uma semana, é muito grande. Você falando aí, eu vi um roteiro da sua vida que aí foi um problema, né? Aí a gente vai dar... Aí, tanto é que eu ainda pensei assim, ó, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu até falei, mas falei assim, tipo... Tá, a gente sabe que... A gente sabe que vai fazer isso, porque é o cara, né? Porque eu tenho as músicas, tem sentido o que ele falou, mas chegou tarde. Não, porque tem músicas que minha filha não conhece. Eu digo, é muito bom, porque é o desencontro de gerações do projeto. Então, tem sentido. Mas agora, a gente não pensou nisso, agora fudeu. Aí pronto, lá vai eu. Cada um tinha 3 a 4 episódios, fiz o meu, mandei. Quando a gente vai lá pra gravar, dos 10, só conseguiram o direito de 4 músicas. E das 4 músicas, 2 não pegaram. A diretora na hora, no in-loco, disse não funcionou. Volta pro texto anterior. Pelo menos isso. Retravado, né? Agora, isso acontece em novela. Isso, se a gente tá falando de um produto, era só 10 episódios, e não era nem, que era um produto de variedade. Então a gente só escrevia o primeiro e o último, e como um BBB, a gente só criava as problemáticas para os artistas desenvolverem. Dá uma merda dessa, o cara vem de lá e diz, ela vai dizer, porra, você tá maluco? Ela não vai dizer. E eu vou dizer a ela, você tá maluco? Ela não vai dizer. Isso que é o que acontece nas novelas, é por conta de a construção desse roteiro, de montagem, ela vai sendo feita de acordo com o que o público está sentindo. É isso que eu ia perguntar. E Em aí que momento também- que você escreve? Eu senti uma sensação de que essa novela em si, menino, ela tá fazendo isso, mas também tá querendo ficar um pouco sério. Porque eu vi uma galera até muito individual, É isso foi mesmo. consumidor mesmo, assim, tipo, pô, eu fui pro quarto, voltei, já passou não sei quanto tempo. Esse é um problemaço, isso aí. É isso mesmo. Eu só fazer uma observação sobre o que ela está falando. Eu gosto de novela como ator, sou mais ator do que roteirista. Então, esse Amaury tá fazendo a mesma coisa nessa novela, ele tá metendo a mão. Então, o fato Amaury de... tá metendo a mão? Tá metendo a mão. Tá Então, explicado tudo. esse é o autor, né? o autor da novela é o autor da Avenida Brasil, né? Deus. Só que a Amaury não era o Bambambam na época da Avenida Brasil. Então muita gente está estranhando exatamente essas dilatações de cena de uma coisa para outra. Se ele fez isso com a gente, ele deve inventar umas coisas assim do nada. Deus sei mais, mas... E por isso que não tem a gaveta, por essas mudanças que você tá falando. Ele inventa as maluquices assim, rapaz, tem... Tem nada pra ver se dá certo. Mas eu acho que não. Eu acho que ele não percebeu ainda que não tá Eu dando acho certo. que pela audiência, acho que ele Eu tá assisti vendo. a última Helena, que foi um desenredo terrível. Qual foi Eu mesmo? gostei Foi muito esse de... do Marquezine? Julia Lemes. Não, Mas foi a Amaury? a última Helena foi... Julia Lemes. Thaís. Não, Thaís Araújo. Mas todas as alianças foram boas. Mas Não. Thaís Araújo foi boa, a história que não foi legal. A história desandou de um jeito que eu não passei Só que a gente não entender sabe, mais nada, não sabe a perdi o novela. interesse. Não sabe. As outras novelas a gente As sabe, né, de outras Manuel. novelas foram ótimas, Eu mas lembro. essa novela foi a pior novela. Tem Da uma Helena, crítica que o a última problema Helena. é porque Eu não sei se era a Thaís Araújo. lá eles falavam, eles nos falam mais assim, a novela é feita pra moça do ar. Sim. É muito nesse sentido, assim. Por quê? Porque eu tenho que pegar uma pessoa de 14 a 60, 70, 80 anos. Então eu preciso ser muito tradicional nessa história. O problema hoje da TV brasileira é que o de 14 até 35 não está mais na novela. Então eles estão tentando resgatar isso. Quando eles vão resgatar, eles vão tentar impor uma linguagem que é a da internet. E aí estranha o público tradicional de novela, que não quer ver isso. Então o pessoal fala muito que as primeiras 30 dessa novela foram muito cortadas. Houve um problema de data e também porque é tudo muito rápido. Então o público tradicional de novela não entendeu, não teve estrutura épica suficiente.
E aí tentaram voltar agora, mas não deu liga. Aí vai também a virtuose dos atores. Né? Mas Isso que eu ia falar, virtuose dos atores. Novela da Sete dá muito certo. Atores que eu acho que tem mais gabarito do que quem tá na 9. Na 9 eu acho que é Sai Suede que E chama não essa inventam atenção, né? moda. É a E novelinha. aí a novela redondinha, como a Tanto gente é vê que novela quando eu nova. sento, eu vejo, eu com entendo humor e tudo tal. que tá acontecendo na novela Eu das posso ficar um tempo sem assistir, mas quando eu assisto. A novela das 8 eu só vejo quando tem ator bom mesmo, mas Mas eu não acho, vejo não. acho que isso tem a ver também com o que a gente falou da exibição, né? Porque, por exemplo, nas últimas novelas da Globo, teve um apelo muito grande, que foi a do Pantanal e aquela outra, lá que eu não sei se É. E tinha uma galera que estava passando um novo público a assistir novela e que estava assistindo pelo Globo Play. Mas fizeram muito bem, né? É, e aí tem um lance que, tipo, novela, quando você coloca no Globo Play, por exemplo, não funciona muito bem, porque como ela recapitula muito, quando Exato. você vai assistir no streaming, isso É cansativo. fica muito Ou cansativo. era. E aí acho que essa coisa que ela falou assim, da novela nova tá parecendo uma série, talvez tenha a ver com essa mudança Eu- de tentar se gente, adequar. Eu acho que a gente, exato, eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas como eles estão tentando e tem bala na agulha, a gente vai chegar provavelmente numa estética. Gente, isso é uma coisa mundial. Já tem alguns países, pelo que eu já vi, que já conseguem misturar estética, novela e série junto e que dá certo. O México já faz isso. Tem A uma Turquia também. série na Netflix chamada Casa das Flores, depois veja. Foi a melhor novela mexicana que assisti toda. Não é novela e série ao mesmo tempo, é quis aprender a tipo, falar espanhol pra poder assistir a série. Mulher. Tem um dorama que eu não Foi assisti, mas todo mundo perfeito. fala também que tem uma dramaturgia Sim, bem tem. arrumadinha. É isso. Tem eu também. vou pedir pra gente, porque novela, como eu disse, né? Tá dentro da gente. É, mas a gente tem 30 minutos e aonde eu vou entrar agora, o pau vai comer novamente. É isso, né? Eu pensei muito no lugar, porque agora a gente vai entrar. Bom, aquela estrutura ali a gente vai voltar quando for fazer nosso curta, tá? A gente vai falar agora de arco da história, aquela história dramática no geral. A gente agora fala do arco da história e do arco dos personagens. Isso aqui, com certeza, vocês vão demorar de ver, mas vão demorar de ver muito em qualquer coisa que vocês vão ver, ok? Inclusive porque eu ainda estou... Nós estamos desenvolvendo, é porque volta e meia eu mergulho nele, sabe que vocês devem ter isso, durante a semana, porra isso. Então esse desenho, por exemplo, é uma forma que eu estou tentando desenvolver para falar sobre isso. Todo personagem de toda história, lá na frente eu vou dizer isso, mas inicialmente, tá? Entendam como é. Todo personagem de toda história, ele vai viver esse arco dramático, que a gente já sabe qual é. E toda história vai viver esse arco. Ela vai apresentar, ela vai preparar ou aparecer o desejo, a motivação, vai surgir um antagonista, a complicação, vai ser resolvido ou não, ok? Então, a partir de agora, a gente vai mudar um pouquinho a nossa nomenclatura, tá? Lembra que eu coloco personagem, desejo? Para nós agora, eu vou falar a apresentação, tá? Individualmente eu estou falando de apresentação da história ou apresentação do personagem, ok? Na história dramática clássica, esse segundo ponto é a preparação, ou onde vai surgir o desejo, a motivação. Não é exatamente uma coisa tão dissecável. Isso aqui começa, isso ficam intricados, tá? Mas é só para vocês saberem que como o personagem é o que faz, esse evento aqui é o evento maior da nossa história, tá? A preparação, eu gosto de usar o termo preparação e não apenas obstáculo, ou, perdão, desejo, porque é como se você estivesse apresentando o personagem e vai preparar ele para realizar o desejo dele. E aí surge o obstáculo. E eu gosto de usar o termo complicação. Porque se não fosse esse ponto aqui, ele iria direto. Entendeu? Lá, essas horas que a gente está assim, olha, personagem, desejo, a complicação,
é essencial nesse ponto. Então, sempre quando vocês forem falar da história, vocês precisam, para a segurança de vocês, saber que eu tenho personagem, que eu tenho desejo, que eu vou falar exatamente a complicação dele. Ok? Superman. Superman é um alienígena, por exemplo. Ok? Que quer salvar o mundo. Como é que eu vou fazer isso nos filmes clássicos de Superman? Ele quer salvar o mundo. Então esse desejo aqui vai aparecer com os pais dele, salvando ele, dizendo que ele é uma pessoa destinada. Eu tô apresentando. Veja que isso aqui é para vocês. Tá? Eu vou mostrar para vocês esse personagem. Eu vou preparar, levando em consideração como surge o desejo do meu protagonista para vocês. Ok? Eu estou contando a história para vocês mesmos. Então, tem toda, né, os filmes clássicos de Superman, tanto o mais antigo quanto o atual. Ele vira um adolescente. Ele vai se transformando em uma pessoa que quer ajudar o outro. Eu estou preparando aqui. Ok? Surge o que é amor, mas eu gosto muito do Superman. Porque a complicação dele tem vários níveis, né? Mas o maior complicador dele é o antagonista dele. Quem é o antagonista dele? Max Lex Luthor, exatamente. Lex Luthor não quer... Não, peraí, vamos usar esse dia de Christopher Nolan, que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. O Homem de Aço. Não é Lex Luthor, quem é aqui? Vocês lembram? É o General Zord. É porque é mais complexo esse aqui do que o de Lex Luthor. O de General Zord, que ele é o antagonista, ele surge para Superman Superman tá salvando o mundo assim, ó. Vamos lá, salva um banco. Um assalto. Independente do pragmatismo americano, do estilo né, American Way, sempre, né? Olha só, eu sou um cara fora, né? Algo que eu não quero que o meu código seja. Ele vai seguindo esse padrão. Lembre-se, né, que a história, como o Brecht falou, é para ensinar a gente a servir os reis. E aí lá vai ele, mas chega o General Zod. O que eles fazem? Eles entram em briga e eles salvam o mundo. General Zod morre e eles salvam o mundo. Alguém sabe qual é a transformação disso? Qual é a escolha que Christopher Nolan faz? É isso, você como espectador, você nem sente. Para voltar para aqui, Superman, ele na verdade, ele quer salvar o mundo, mas ele não pode. Mas ele não pode apenas por conta de Zord, não. Ele não pode porque o pai dele disse a ele, você não pode interferir no mundo, você não se revela. No filme de Nolan, o pai dele morre. Chega um vulcão, um tufão, o pai dele tá pra morrer. E ele pode salvar o pai, diz, faz assim, só faz isso, faz. E ele perde o pai. Então, ele faz de tudo para não se revelar. E aí, vou deixar aqui, ok? Vou entrar no nosso grande arco problemático. Toda história que a gente faz, não as histórias mais rápidas, tipo mais um filme.